dois ativos que subiram mais de 10% somente hoje, no dia de hoje. Vamos entender melhor essa questão no vídeo de hoje. Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso plano 5, plano que vai te ajudar a chegar nos seus primeiros 5 dígitos de investimentos, que seriam em torno de 10 mil até 99 mil reais, respeitando sempre aquilo que a gente chama que são as raízes, que são os aportes, os ativos, tempo, paciência e comprometimento. Sou Dica Amazonas, filho e cofundador da Symmetry. Seja bem-vindo aí mais esse vídeo. Como eu falei, hoje a gente vai falar sobre dois ativos que cresceram mais de 10% somente hoje. Então vamos entender melhor essa questão. Pessoal, sempre lembrando, né, que não é recomendação de compra ou venda de qualquer ativo, a gente vai falar daquilo que está acontecendo realmente no mercado de ações, né? Aquilo que a gente trabalha aqui no nosso plano 5. Foca um pouquinho em renda fixa e principalmente renda variável, envolvendo ações, fundos imobiliários, stocks, REITs e ETFs, tanto brasileiros quanto americanos, que é exatamente aquela, e mais criptomoedas, né, que são exatamente aqueles ativos que a gente trabalha aqui com a nossa solução Quant, que é o nosso método VAPT. Mas enfim, a gente vai falar hoje sobre dois ativos que cresceram aí mais de 10%. Na verdade, um deles está crescendo aí quase 20%. Bora ver se vai fechar em torno desses 20% somente hoje. Antes da gente falar desses ativos, vamos entender melhor uma questão aqui. Então, vamos olhar aqui na nossa lousa. Mas enfim, sempre como eu gosto de mostrar um gráfico, né, que para você entender melhor a situação, vou fazer um gráfico aqui envolvendo sempre aqui o tempo, que não importa a escala de tempo, né? Podem ser minutos, horas, dias, semanas, meses, tá? Não importa isso daí. E a gente tem um preço de qualquer ativo. E esse preço desse ativo, ele segue aí um comportamento, né, geralmente assim, variável, né? Ele pode ter uma tendência de alta ou também pode ter uma tendência de queda, né? Uma das hipóteses que a gente trabalha aqui na Symmetry, né, é que isso aqui tem uma tendência e em torno dessa tendência a gente tem ruído. Então aqui em vermelho a gente tem o sinal realmente e aqui em verde nada mais é que sinal mais ruído, né? Ou seja, tem uma componente aqui de ruído, eu vou colocar aqui, né? Então a ideia é você trabalhar com essa hipótese aqui que a gente faz aqui na Symmetry, tá? Mas por que eu estou falando isso? Porque hoje dois ativos cresceram muito, né? Sendo que um deles 20% e o outro aí pouco mais de 10%. E muitas vezes a gente fala também sobre o mercado eficiente aqui no nosso plano 5, né? E essa eficiência do mercado, muita gente entende, né? Entra no ouvido como perfeição do mercado. Não existe mercado perfeito. Eficiência é um conceito diferente. Lá da engenharia a gente entende bem mais fácil, né? Que ao aplicar uma entrada, você tem uma saída. Só que essa saída não vai ser uma saída perfeita com base naquela entrada, né? Vai ter alguma perda, ou seja, vai ter uma ineficiência no processo. Então é exatamente como a gente entende aqui o mercado também de ações. Vai haver uma eficiência, mas pode também haver uma perda de eficiência. Mas por que estou falando isso? Porque esses dois ativos, né? Vou logo revelar quais são esses dois ativos. Um é exatamente a LAME4, né? Ou LAME3, que são as ações ordinárias e preferenciais das lojas americanas. E o outro aí é exatamente a OIBR3. A história da LAME4 é mais fácil de entender, tá? Eu vou explicar aqui para vocês. Já a história da OIBR3 é muito mais complicada, tá? Mas eu vou mostrar aqui no gráfico, primeiramente aqui a LAME4, a LAME3 e a sua holding, né? Para quem não sabe o que é uma holding, vou aproveitar logo aqui o desenho, já estou aqui na lousa, né? Vou explicar aqui rapidamente. Eu tenho uma empresa holding e essa empresa holding, ela pode deter aqui várias outras empresas, né? Um exemplo clássico, Itaúsa, né? Itaúsa, ela tem várias empresas aí. E o que vai acontecer, que a gente está falando aqui também, por exemplo, aqui Itaúsa, ela tem o Itaú, né? Um exemplo, Itaú. E o que a gente vai falar hoje é exatamente dessa situação que acontece também hoje com as lojas americanas e a sua holding, que é a antiga B2W, que agora ela se chama Americanas, né? Pelo código AMER. O que acontece? Essas duas empresas, né, a B2W, ela acumulou, na verdade, ela assumiu os ativos das lojas americanas, tá? Então é exatamente nesse perfil que a gente tem aqui de holding, a empresa holding. Então, no caso das americanas, o que acontece? A MER3, né, que é a holding, ela tem que valer mais do que as empresas abaixo dela, né? Abaixo da holding. Até aí tudo bem, né? E aí o que acontece? Está sendo negociado aí entre as empresas aí envolvendo a Americanas e a holding delas, as lojas americanas e a holding na B2W, uma reestruturação societária de tal forma que de repente pode acontecer que as ações começam a valer teoricamente a mesma coisa, tá?
Então, o desconto que havia entre a holding e o ativo real deixa de existir e acabam virando quase que a mesma coisa, né? Ou seja, um preço exatamente bem próximo, tá? Já que elas vão ser ações que vão valer teoricamente a mesma coisa. Isso aí ainda tem muita conversa, né? Que inclusive há uma perspectiva dessas ações começarem a ser negociadas nos Estados Unidos, né? E aí pode impactar tudo isso aí. Mas em consequência disso, a gente entende melhor através de uma análise de gráfico aqui, tá? Vamos ver aqui. Então, se a gente for olhar esse gráfico, né, a gente observa que aí, no caso, a LAME3 e a LAME4, né, elas estão chegando lá na AMR3, que é exatamente a B2W. Então vai deixar de existir qualquer desconto em relação a essas empresas abaixo da holding, né? Então elas vão tender a acompanhar o mesmo preço. Algo um pouco diferente acontece aqui na Itaúsa e na Itub3 e Itub4, né? Porque aí, no caso, a Itaúsa, ela tem teoricamente mais valor que a Itub3 e a Itub4, que são as empresas abaixo, né? A Itaúsa é a holding e a Itub3 e a Itub4 elas estão abaixo ali, né? Então, teoricamente, é isso que a gente observa aqui. A linha azul mais escura é exatamente a Itaúsa, né? Itaúsa é TSA3 que eu coloquei. E aqui embaixo a gente tem Itub3 e Itub4. Teve uma queda forte ali relativa à cisão da XP, né? Com relação ao Itaú. Mas isso aí, existem outras questões aí que a gente não vai falar hoje, que vai ser recompensado através de BDR, né, para os acionistas. Então, por isso que, apesar de parecer que está descontado ali, né, caiu forte, né, mas na verdade os acionistas de Itub vão ganhar aí umas BDR da XP. Mas isso é conversa para outro momento. Nesse momento a gente entender que ali tudo normal, ou seja, Itaúsa ali acima das empresas filhas, né, vamos dizer assim, né, que é no caso Itaú. Enquanto que o desconto que havia anteriormente com relação às empresas filhas, aí no caso a LAME4 e a LAME3, né, vão deixar de existir e tudo vai começar a acompanhar de um mesmo passo, né? Já que a LAME4 e a LAME3 tem uma tendência de assumir, assim se espera, né, que valham a mesma coisa que a própria B2W. Né? Se isso vai acontecer já é outra história, né? A gente está olhando o gráfico e explicando exatamente o comportamento do gráfico, tá? E a outra empresa que cresceu aí mais de 10% hoje foi a Oi, né? A Oi é uma história bem polêmica, né? Que é difícil, inclusive, de explicar através da análise dos dados aqui, observando as cotações. Eu tenho aqui a Oi, né? Olha, o crescimento dela é quase que insignificante hoje, né? Apesar de ter crescido aí mais de 10%, né? Não sei se vai fechar em 15% ou abaixo de 10%, mas cresceu bastante hoje. Mas se a gente for olhar a tendência geral da Oi aqui, desde antes de 2016, na verdade bem antes, né? Uma tendência de queda forte. Se a gente for olhar aqui para trás, olha, saiu lá do início lá de 80 e poucos reais e hoje está sendo negociado a R$1, né? Então a gente tem que ter cuidado com esse tipo de ativo, né? Quando você investe em um ativo desse tipo, tem que ter a consciência realmente da tendência que ele está correndo, né? Que é a tendência de baixo e também a altíssima volatilidade, né? A informação da Oi, né? Aí a gente não sabe se é ruído isso aqui realmente que está acontecendo ou se realmente vai fazer sentido. Por isso que no nosso método a gente utiliza uma certa quantidade de dados exatamente para realmente acompanhar uma tendência coerente. Mas voltando à questão da Oi, no caso da Oi, ela vendeu mais uma parte da empresa, né? Já tinha vendido a parte da móvel, né? Agora vendeu a parte da infraestrutura ótica e ela vendeu para o BTG, sendo que o BTG já tem a Globenet, que já era também da Oi, já foi da Oi, que existem exatamente as conexões de fibra ótica entre os continentes. E essa infraestrutura que foi vendida agora, né, para o BTG, para compor lá o Globenet, vai ser exatamente a infraestrutura nacional, tá? Então, ou seja, a Globenet vai tomar praticamente conta de toda a fibra ótica aí da Oi. Se isso realmente vai refletir nos preços, tem essa justificativa realmente desse crescimento de hoje, aí já é outra história. Então, como você consegue perceber que o que aconteceu na Oi é uma situação diferente do que aconteceu na LAME4, LAME3 e a MER3, né? Lá dá para explicar razoavelmente, entender através dos dados. Já aqui, na Oi BR3, é muito mais complicado, né? Já porque envolve várias questões aí, fundamentalistas, inclusive, aí nesse tipo de ativo. Certo, pessoal? Hoje o vídeo é para falar um pouco mais sobre alguns assuntos que a gente está complementando aqui no plano 5, que é exatamente o conceito da holding, né? E como explicar essa relação de desconto entre as holdings e as empresas filhas, né? Então isso aí dá para explicar tranquilamente lá no crescimento da LAME4 e LAME3. Já na OIBR3, fique atento, né? Se você é investidor, se você está pensando em investir, fique atento realmente a esse tipo de ativo, né? E aí com relação
a nossa análise, né, a nossa análise quântica, usando o nosso ranqueamento VAPT, o que acontece? A gente tem aí o BTG, que é a BPAC 11, está lá mais em cima com relação à Oi, né, que no caso aí vendeu esses ativos para o BTG, tá? Estão mais bem posicionados lá o BTG, tá? Esses ativos, então em comparação à Oi, enquanto que lá as lojas americanas, em comparação à MER3, né, a MER3 está mais lá embaixo, na verdade as duas estão em tendência de baixa, tá? Há um bom tempo, na verdade. E, na verdade, quem está dentro desses aí ativos que a gente está falando, basicamente é só o BTG que está em tendência de alta, né? O IBR, tendência de baixa, com alta volatilidade, a volatilidade anormal. Também a gente tem lá a LAMI4 e também o AMER3, né? Que é o ativo lá da holding, lá da B2W, também estão em tendência de baixa, em volatilidade anormal. Então é exatamente esse tipo de comportamento que a gente tenta ajudar as pessoas decidirem, né, ao investir, né, em que ativo eles vão investir, né? Se de repente eu vou encarar esse ativo de alta volatilidade, né, com tendência de baixa, aí é uma decisão, tá? Então é isso que a gente mostra também no nosso ranqueamento, o VAPT. Certo, pessoal? É isso que a gente queria mostrar hoje para vocês, né, sobre esses dois ativos, tanto da Lojas Americanas quanto da OIBR3. Espero que você tenha gostado. Se gostou, não esqueça de deixar o like, compartilha com seus amigos também que têm interesse em investir. E também não esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar as notificações. Abraço, até mais.